Queridos, de novo nós não estamos em nenhuma série de mensagens nesse início de ano. A cada domingo nós temos abordado alguns assuntos diferentes. E hoje é um domingo de ceia. Então é um domingo onde, logicamente, nós pensamos um pouco mais sobre a cruz de Jesus, o que Ele fez por nós. Nós pensamos um pouco mais sobre a nossa salvação. E é verdade que nós deveríamos fazer isso todos os dias, né? Refletir um pouquinho sobre a cruz, refletir um pouquinho sobre Jesus, agradecer a isso todos os dias. Mas realmente nos cultos de ceia nós fazemos isso com mais intensidade e fazemos isso também juntos. E a maioria de nós, meus irmãos, creio eu, já teve um encontro com Jesus, já se encontrou com Ele, já conheceu a Jesus, já conhece o nosso Senhor. E nós tivemos aquele momento onde a cruz de Jesus ela fez sentido para nós. A cruz de Jesus deixou de ser uma história que nós ouvíamos na igreja, que nós assistíamos em algum filme na televisão, que outras pessoas contavam para nós. Mas quando nós conhecemos a Jesus, nós olhamos para a sua cruz e aquilo fez sentido para nós. Nós entendemos que Ele estava lá no nosso lugar, que aquela cruz na verdade era nossa. Mas Jesus morreu em nosso lugar. Por causa dos nossos pecados, por causa dos meus pecados, Jesus Cristo pagou esse preço por amor a nós. E aí nós tivemos esse encontro com Jesus. Mas a grande pergunta que muitas vezes nós fazemos é: e agora? O que vem depois desse encontro com Jesus? O que vem depois desse encontro com a cruz de Jesus? Como nós vivemos, como nós nos relacionamos, o que nós fazemos, o que nós não fazemos. E talvez depois de muito tempo, algumas coisas vão ficando lá atrás do nosso esquecimento. Mas é verdade, meus irmãos, que nessa caminhada com Jesus, a cruz foi o ponto de partida, mas não foi o único encontro. A cruz, meus irmãos, é o início de uma caminhada com Jesus. Nós não podemos entender que a cruz de Jesus é um momento único na nossa vida. Ela precisa estar conosco todos os dias da nossa vida. E aí, quando nós esquecemos disso, começam a surgir algumas questões estranhas à nossa vida. Nós vamos conversar um pouquinho sobre hoje. E os irmãos sabem que, ao longo da história, nós podemos pensar aqui um pouquinho no Brasil, nós sabemos que existem muitas igrejas sérias, comprometidas com o Senhor, que estão aí tentando transformar o mundo através do amor de Jesus, do Evangelho, mas também existem muitas igrejas que não são igrejas sérias, e onde acontece todo tipo de coisa. E muitas dessas igrejas, meus irmãos, nós vamos entender aqui nesse texto essa noite, ou acabam indo para um lado de liberalismo, onde praticamente tudo é permitido, ou para um lado de legalismo muito grande, onde praticamente nada é permitido. Igrejas cheias de regras, cheias de leis, ou igrejas sem nenhum tipo de regra. E nas duas situações, nós vemos muita coisa acontecendo. Mas tudo isso, meus irmãos, começa no nosso coração. E pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Então nós vamos ler um texto, pode passar, Carlos, por gentileza. Romanos, capítulo 5, pedir para você abrir sua Bíblia. Carlos também vai projetar ali para nós, mas se você puder, abra a sua Bíblia, que nós vamos ler alguns textos aí de Romanos, e somente esse texto vai ser projetado, tá bom? Somente Romanos 5, os outros não vão ser. Então, se você puder, abra a sua Bíblia, deixe ela aberta aí, enquanto o Carlos projeta ali para nós. Romanos 5, versículo 20 e 21. Aí. Muito bem, vou ler na minha Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar ali na projeção. Diz assim a palavra de Deus: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna
mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, nós pedimos, ó Pai, para que nesse momento o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra. Nós vamos abrir as nossas Bíblias e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Então pedimos que por sua graça o Senhor fale ao nosso coração. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao longo da história nós temos várias situações que nos causam espanto quando olhamos para algumas situações que surgem dentro de algumas igrejas. Se os irmãos se lembrarem, há cerca de 10, um pouco mais de 10 anos atrás, houve uma matéria no Fantástico, falando de um pastor de uma igrejinha ali bem simples, onde aquele pastor entendeu que Deus estava falando, mandando ele adulterar a sua esposa e ter ali relações com a sua vizinha. Pregou isso para a igreja e ele disse que Deus queria isso para ele, fez isso, a igreja aceitou, a esposa aceitou, a vizinha aceitou, todo mundo achando que Deus tinha falado isso para ele. E ele usou um texto lá no Antigo Testamento, onde nós temos um profeta, Deus falando com um profeta sobre uma mulher que era adúltera. E o texto era escrito, vai, vírgula, adúltera. E ele usou esse texto para dizer que Deus estava dizendo, olha, vai e adultera. E aí ele foi ali desmascarado na rede nacional, o repórter lá mostrou a vírgula, mostrou que estava errado e tal, e passou uma vergonha muito grande. E ao longo do tempo nós vamos vendo outras coisas acontecendo, de todo tipo, meus irmãos, de coisas, de bizarrices mesmo, que acabam entrando na igreja através de pessoas assim. Mas, quando nós olhamos para o texto que nós vamos ver hoje, nós vamos entender que, às vezes, o nosso coração também se distancia daquilo que é a vontade de Deus, e nós criamos nossas próprias distorções dentro de nós. Nós vamos entender, meus irmãos, que o caminho com Jesus é um caminho estreito, e que é muito fácil nós acabarmos caindo ou para o lado de um legalismo muito grande, rígidos, cheios de regras, ou então para um lado liberal muito grande, onde tudo é permitido e nós podemos fazer qualquer coisa. E andar no meio ali com Jesus é um grande desafio. Nós vamos ver nesse texto, o texto que nós lemos, Paulo dizendo o seguinte: a lei, toda a lei do Antigo Testamento, foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. A Bíblia vai dizer em vários lugares que o papel da lei de Deus, aquela lei que nós temos no Antigo Testamento, Levítico, os 10 mandamentos, todas aquelas leis, elas foram escritas justamente para que nós percebêssemos que nós somos pecadores. E nós vamos ver aqui durante esse texto que a lei, ela não salva ninguém, mas a lei mostra que nós precisamos de um Salvador, porque ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Ninguém. O próprio livro de Romanos vai dizer que não há nenhum justo sequer. Todos nós, em algum momento, nos corrompemos. Então a lei aponta para a nossa necessidade de um Salvador. A lei não é a nossa salvação. A lei é o nosso alerta para o fato de que nós precisamos de alguém que nos salve, porque nós somos pecadores. E aí Paulo vai continuar dizendo, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então ele diz, olha, a lei aponta para o nosso pecado. Nós temos todas aquelas leis no Antigo Testamento, e Jesus, quando ele vem, ele amplifica o sentido da lei, quando ele diz, olha, a lei fala, não roubarás. Mas se você desejar algo que não é seu no seu coração, você já está roubando. Então Jesus, ele amplifica, ele fala, não é só o ato de você ir lá e roubar, não é só o ato de você ir e adulterar, só o fato de você sentir vontade no seu coração. Isso já é errado, isso já é um pecado. Então se torna ainda mais difícil seguir a lei de Deus. Se torna, na verdade, impossível. E aí Paulo vai dizer, então, onde aumentou o pecado, quanto mais nós olhamos para a lei de Deus, mais nós vemos que nós somos pecadores. Paulo vai dizer, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Quanto mais nós entendemos que nós somos pecadores, mais nós vamos admirar a graça de Jesus. Se nós achamos que nós somos bons, nós vamos entender que o perdão de Deus não foi tanta coisa assim. Mas quando nós entendemos o quão pecadores nós somos, nós admiramos a graça de Deus e o perdão que Ele derramou sobre nós. Então essa graça transborda. E aí, meus irmãos, muita gente vai usar esse texto
para dizer o seguinte: puxa, onde abundou o pecado, superabundou, transbordou a graça. Então vamos pecar mais, e quanto mais pecado, mais graça. E não é isso que o texto quer dizer para nós. Então nós vamos entender, meus irmãos, que na nossa caminhada com Jesus, o nosso alvo é Jesus, o nosso caminho é Jesus, a nossa razão é Jesus. Mas nessa caminhada nós temos que tomar muito cuidado, para nós não nos tornarmos ou legalistas demais ou liberais demais. Pode passar, Carlos, por gentileza. Pode passar. Aí. Então nós vamos ver nesse texto um confronto muito grande, justamente entre isso, aqueles que então defendem que nós temos que pecar, ou que nós podemos pecar, porque a graça de Deus vai se derramar sobre nós. E aqueles que defendem que não, nós temos que seguir a lei de Deus, nós temos que obedecer a lei de Deus, e é pela lei que nós vamos ser salvos. Pode passar, Carlos, por gentileza. O texto que Paulo vai dizer sobre esse liberalismo está logo abaixo aí, em Romanos, capítulo 6. Nós não vamos ler os 14 versículos, vamos ler alguns trechos somente, para que você possa ter uma noção do que Paulo está fazendo. Não precisa projetar, Carlos. Fazer os irmãos abrirem suas Bíblias aí. O que diz esse texto? Paulo diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Então ele fala o seguinte: se onde há muito pecado, a graça de Deus ela superabunda, então o que nós vamos fazer? Nós vamos pecar ainda mais para que essa graça aumente mais? E ele mesmo responde essa pergunta, ele fala assim: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que de todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante o Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, o que esse texto diz para nós, talvez sejam algumas palavras difíceis, mas você pode depois em casa reler e pensar com mais calma. Mas basicamente o que ele está dizendo é que quando nós nos identificamos com Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós morremos com Jesus. E o batismo tem esse simbolismo para nós, né? Nós morremos para a nossa antiga vida e nascemos para uma vida nova em Jesus. Então, meus irmãos, é fato que uma vida que se encontra com Jesus precisa demonstrar alguma transformação, um antes e um depois. Antes aquela pessoa era marcada por várias coisas, era uma pessoa briguenta, era uma pessoa irada, era uma pessoa ciumenta, era uma pessoa mentirosa, e agora ela é marcada justamente pelo contrário. Jesus vai transformando o seu coração. Aquela pessoa que antes brigava, agora é uma pessoa pacificadora. Aquela pessoa que antes mentia se torna uma pessoa de confiança. Aquela pessoa que antes era irada, agora se torna uma pessoa amável. Que era ciumenta, agora se torna uma pessoa grata pelo que tem. E é essa transformação que Jesus faz em nós. Então a Bíblia deixa muito claro para nós, meus irmãos, que é necessário haver, durante toda a nossa vida com Jesus, um deixar para trás e um abraçar o novo. Um morrer para aquilo que era nosso, para quem nós somos, e um nascer para Jesus. E o que acontece, meus irmãos, é que muitas pessoas ou não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, ou tiveram esse encontro e acabaram deixando isso lá para trás, acabam abraçando um caminho mais fácil com Jesus, um caminho que, de certa forma, seja abençoado por Jesus, para que não precisem se afastar, para que não precisem se comprometer demais com Jesus. Então é gente que está disposta a dar sua vida para Jesus, mas não totalmente. É gente que está disposta a ser transformada por Jesus, mas não totalmente. Existem áreas da vida em que a pessoa não está disposta a abrir mão, não está disposta a deixar com que Deus a transforme. E aí a gente então que começa a distorcer a palavra, distorcer a Bíblia. E às vezes nem de forma intencional, nem sempre a gente mal intencionado que vai falar, não, isso aqui eu vou mudar para que meu pecado seja aceito. Não, a pessoa no seu coração olha alguma coisa na palavra, ouve alguma coisa na igreja, e no seu coração ela cria um bloqueio para isso e fala, não, Deus não, aí Deus já está querendo demais, Deus não quer isso de mim.
Eu acho que não é bem assim. E o eu acho está dominando aí muitas dessas igrejas que acabam permitindo todo tipo de coisa. Nós temos a igreja ali de Corinto, 1 Coríntios, uma igreja que está na Bíblia, não é só um problema nosso. Mas nós temos a igreja de Corinto, onde Paulo vai ser muito incisivo com aquela igreja, vai ser muito firme, porque ele fala, nem entre as pessoas de fora, nem entre as pessoas que não conhecem a Jesus, existe tanta maldade quanto dentro de vocês. Porque naquela igreja, isso está lá em 1 Coríntios capítulo 5, havia um rapaz que estava ali tendo relações com a sua madrasta. Ela havia deixado o seu próprio pai para estar com um rapaz. E a igreja achava isso normal e bonito. E aceitava isso sem nenhum tipo de problema. Aquele rapaz talvez fosse um músico na igreja, talvez algo nesse sentido, mas seguia a sua vida normalmente. E aí Paulo fala, olha, nem lá fora existe isso. E aí Paulo é muito firme com aquela igreja em dizer sobre o testemunho deles, sobre como eles representam a Jesus e o que eles deveriam fazer com esse rapaz. Os irmãos podem ler depois lá, 1 Coríntios, capítulo 5. O final da história é que no fim esse rapaz, ele se arrepende, ele crê em Jesus, e no livro de 2 Coríntios, Paulo fala agora, abracem ele, recebam ele, porque ele está precisando de cura. Então percebam como é difícil, meus irmãos, esse caminho com Jesus, de nós não pendermos para um lado legalista e dizermos nós somos melhores do que todos, nós somos santos, e quem está lá fora é um pecador. Não é esse o chamado de Deus para nós. Nosso chamado de Deus é para nos sacrificarmos pelos outros, para amarmos os outros, como Jesus fez, mas ao mesmo tempo, nós também somos chamados a ter uma vida diferente, a ter uma vida que demonstre algo diferente, porque Jesus, ele habita em nós. Percebam como o equilíbrio é difícil. Nós não podemos aceitar todo tipo de coisa dentro da igreja, mas também nós não podemos ser legalistas a ponto de julgarmos as outras pessoas, condenarmos as outras pessoas. A chave da questão é que nós temos que ter esse entendimento que todos nós somos muito pecadores, ninguém é melhor do que ninguém, nós não somos melhores do que quem está lá fora, mas nós somos alcançados pelo amor de Jesus, e esse amor de Jesus nos inundou de uma forma que nós agora queremos viver para Ele, e queremos agradar a Jesus, dar o nosso melhor para Ele, e fazermos isso juntos. E se alguém entre nós, no meio do caminho, decide de forma consciente dizer, não quero viver de forma diferente, a igreja obviamente vai atrás, tenta ajudar, mas se aquela pessoa decide assim, desculpe, essa pessoa está querendo seguir um caminho diferente. E na igreja nós temos apenas um caminho, que é Jesus Cristo. Não é porque nós somos melhores do que ninguém, porque nós somos mais perfeitos, mas porque nós somos pecadores tentando agradar a Jesus. E precisamos ter esse mesmo objetivo. Então nós vamos começar a ver algumas coisas surgindo em algumas igrejas, quando as pessoas então começam a aceitar essas pequenas coisas. E dizer, nós temos que amar. E de fato, o amor de Jesus, meus irmãos, é o único amor verdadeiro que nós conhecemos. Porque nós já falamos aqui outras vezes que o Evangelho não é nada mais profundo, não há nada mais envolvente, não há amor que nós possamos conhecer que seja maior do que o amor de Jesus. E é pelo fato que não somente Jesus tem um amor intenso por nós ao morrer na cruz, mas é porque é um amor real. É um amor que não é camuflado. Jesus não ama só a nossa boa aparência. Jesus não ama só as coisas boas que a gente faz. Jesus conhece os nossos maiores podres. E ainda assim nos ama. E ainda assim decide dar sua vida por nós. Então é um amor real. E um amor real é um amor que ama apesar dos erros e não por causa dos acertos. Então, essas pessoas que acabam começando a mascarar a sua vida e dizer que não estão em pecado, que está tudo bem, que a sua vida é normal, Jesus não é tão exigente assim, essas pessoas acabam não experimentando a grandeza da graça de Deus e ficam sempre na superfície. Meus irmãos, uma das coisas mais terríveis e mais maravilhosas ao mesmo tempo é você experimentar o perdão de Deus. Não sei se você já passou por isso, mas em momentos da vida, nós olhamos para alguma coisa que nós fizemos, pensamos, desejamos, e aquela culpa nos consome.
Olha o que eu fiz. Eu fui capaz de fazer isso. Olha o que eu pensei. Olha o que eu desejei. E naquele momento nós sentimos vergonha. Talvez não das outras pessoas, porque ninguém sabe o que está no nosso coração, mas nós sentimos vergonha de Deus. E aí você se prostra diante dele, e às vezes você chora, fala: Deus, eu não sou digno do seu amor, eu não sou digno de Jesus, eu não sou digno do Senhor. E nesse momento, é terrível porque nós vemos como nós somos sujos, mas é maravilhoso porque, apesar de tudo isso, Deus, ele nos perdoa e ele nos recebe. Se é um arrependimento verdadeiro, Deus nos perdoa e Deus nos recebe. Então isso nos constrange, porque nós vemos quão pecadores nós somos e ao mesmo tempo nós vemos quão amoroso é o nosso Deus, quão gracioso é o nosso Deus. E isso quebra o nosso orgulho. Isso faz de nós, meus irmãos, extremamente gratos por Jesus e dependentes dele. Agora, se nós seguirmos a nossa vida toda sem arrependimento, tudo que a gente faz está certo, ninguém pode confrontar o nosso erro, Deus não pode dizer que nós estamos errados, nós não vamos experimentar esse perdão de Deus, porque nós achamos que nós estamos certos e Deus nos ama, independente do que nós fazemos e seguimos nessa vida. Mas quando Deus ele nos ama, sabendo que nós somos pecadores, aí nós experimentamos a graça de Deus. Pode passar, Carlos, por gentileza. Então, nesse texto onde nós vemos aí Paulo falando sobre esse liberalismo, muita gente usando a desculpa de nós não estamos mais debaixo da lei. A lei era o Antigo Testamento. Hoje nós estamos debaixo da graça. Deus nos ama independente do que a gente faça. Paulo vai dizer nesse versículo 11 o seguinte: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então Paulo diz: olha, eu sou pecador, você é pecador, mas a nossa reação a isso não é nós aceitarmos isso. Eu sou pecador, então eu vou pecar, Deus vai me perdoar e está tudo bem. A vida cristã é uma constante batalha contra o pecado. A gente perde, a gente ganha, mas no final a gente cresce e se torna mais parecido com Jesus. Então Paulo diz: considerem-se mortos para o pecado. Nós vamos pecar, nós vamos cair. Mas o pecado para nós, meus irmãos, tem que ser um tropeço, tem que ser uma falha, e não um estilo de vida. E o grande problema é quando nós abraçamos o pecado como um estilo de vida, achando que Deus ele sempre vai estar nos perdoando e nada vai acontecer. Paulo diz: considerem-se mortos para o pecado, vivos para Deus em Cristo Jesus. Se nós conhecemos a Jesus, se nós encontramos a cruz de Jesus, nós precisamos andar com ele todos os dias da nossa vida. Senão, nós apenas estamos usando Jesus para termos uma consciência melhor e a gente seguir a nossa vida do jeito que a gente quer. E muitas vezes esse tipo de pessoas acabam abandonando a Jesus ou abraçando uma versão mais leve de Jesus por achar isso pesado demais. Domingo passado nós falamos sobre isso à noite, quando Jesus tem ali dezenas de discípulos, e depois de falar sobre carregar a mesma cruz que ele, que seguir ele até a morte, muitos desses discípulos olham para Jesus e falam: duras são as palavras que você está dizendo, quem pode suportá-las? E vão embora. Mas aqueles 12 discípulos de Jesus, os mais próximos, Pedro vira para Jesus e fala: Jesus, para onde a gente vai? Para onde nós iremos? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, para uns, palavras duras, pesadas. Para outros, as mesmas palavras são palavras de vida eterna. E a chave está em caminhar com Jesus. Mas também existe um outro lado dessa mesma moeda. Gente que também é religioso. Gente que também gosta de falar que acredita em Deus. Gente que também fala que é crente, fala que é cristão, mas também não caminha por Jesus, não caminha numa dependência de Jesus, caminha numa dependência da religião. Pode passar, Carlos, por gentileza. E aí nós vamos ver o legalismo surgir. Então perceba que andar com Jesus é o que ele tem para nós. Viver para Jesus é o que ele tem para nós. E aí muitas vezes nós vemos muita coisa errada acontecendo, nós abrimos mão de muita coisa, e aí a nossa tendência é irmos para o outro extremo.
e começarmos a sermos extremamente legalistas também. Paulo também vai condenar isso no capítulo 7, se puder virar uma folha aí. Ele diz o seguinte, Romanos capítulo 7, versículo 1. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, aí Paulo vai usar umas ilustrações das leis de casamento no Antigo Testamento. Versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Então percebam que da mesma forma que Paulo falou, olha, vocês devem se considerar mortos para o pecado. Paulo agora fala, olha, vocês também morreram para a lei. E aí muita gente vai olhar para isso e dizer, então, mas não existe lei de Deus? Então a gente pode fazer o que a gente quiser e percebam que já começam a ir para o outro extremo. Meus irmãos, tantos nossos pecados que nós não conseguimos vencer, falam para nós precisamos de alguém que nos ajude a vencer os nossos pecados. Quanto à lei de Deus, que é uma lei perfeita, que nós não conseguimos cumprir, falam para nós, você precisa de alguém perfeito. Aponta para Jesus. Então, tanto o pecado que nós não conseguimos vencer, quanto a lei que nós não conseguimos cumprir, apontam para a nossa necessidade de Jesus. O segredo está em Jesus. Isso é muito importante. Pessoas que não conseguem vencer os seus pecados, acabam, ao invés de correr para Jesus, aceitando os seus pecados. E pessoas que não conseguem seguir a lei, ao invés de correrem para Jesus, se tornam extremamente legalistas para com os outros, sem ter o seu coração transformado. No versículo 5 do capítulo 7, Paulo diz, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Paulo não está dizendo aqui que a lei não serve mais para nada, mas Paulo está dizendo aqui que nós já não vivemos mais pela lei, para a lei, nós vivemos pelo Espírito. Pode passar, Carlos? Um versículo que vai demonstrar muito isso, o slide lá da pregação, o versículo no capítulo 6, vai falar que agora nós obedecemos de coração, não mais porque existe uma regra, não mais porque existe um mandamento, mas porque nós amamos obedecer a Deus, nós obedecemos a sua lei de coração. Pode passar, Carlos? Pode passar mais um. Isso, olha lá. Romanos capítulo 6. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Então, ou nós nos tornamos tolerantes demais com o pecado, ou nós nos tornamos legalistas. E o legalismo, meus irmãos, ele sempre tem uma aparência externa. É gente que se veste como crente, é gente que se porta como crente, mas crente de verdade é quem teve o coração transformado por Jesus. Então, a religião não tem a capacidade de transformar a nossa vida, pode transformar o nosso comportamento. Então agora a gente põe a Bíblia debaixo do braço, a gente vai para a igreja no domingo, de repente você começa a fazer coisas diferentes, mas o coração, só Jesus é capaz de transformar. Então a lei é algo externo. Por isso que Jesus diz, olha, quando a Bíblia fala não furtarás, não é só você ir lá e não roubar. Isso é algo externo. Mas só de você desejar o que não é seu, você já está cometendo ali, você já está roubando. E aí o coração, meus irmãos, só Jesus pode transformar. Então percebam como é difícil. Nós estamos vendo aí um assunto voltando muito à tona agora, que foi aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, aquela boate que pegou fogo e muitos jovens infelizmente morreram. Em determinado momento está sendo trazido à tona como algumas igrejas daquela cidade reagiram. Algumas igrejas ali tinham pais de alguns desses jovens.
E meus irmãos, é claro que no momento de dor, a nossa palavra tem que ser de consolo. A nossa palavra tem que ser de abraço. E aí nós vimos ali um pastor de uma igreja, no velório de um filho, que infelizmente não conhecia Jesus, mas os pais estavam ali, os pais eram da igreja. E ele usou aquele momento, com o microfone na mão, para dar uma bronca nos pais. Na frente de todo mundo, os pais chorando e dizendo como eles estavam sendo errados e que o filho tinha morrido ali por culpa deles e o filho merecia aquilo. E o que é isso, meus irmãos? Legalismo. Então, é claro que nós vamos instruir as pessoas, mas nós não vamos colocar o fardo da lei sobre ninguém. Nós nunca podemos colocar acima de alguém. Nós nunca podemos exigir que uma pessoa, para entrar na igreja, esteja vestida de uma forma. E se ela não estiver vestida daquela forma, ela não pode entrar. Ou vai ser olhada de forma diferente por nós. Porque não é o externo que importa para Jesus, é o coração. E Jesus transforma de dentro para fora. E muitas vezes nós exigimos tanto de algumas pessoas que se enquadrem tanto na nossa lei e que façam coisas que nem Jesus pede para nós, mas que nós queremos que os outros façam para que demonstrem algum tipo ali de religiosidade. Jesus nunca veio estabelecer uma religião. Jesus veio estabelecer um novo relacionamento entre nós e Ele. E aí, meus irmãos, então nós vamos percebendo que tanto o liberalismo, que é mais fácil da gente condenar, é mais fácil a gente olhar para uma pessoa que vive a vida que vive e fala que crê em Jesus, a gente dizer, isso aí é um falso cristão. Às vezes a pessoa legalista, por ela ter um comportamento externo muito forte, é mais difícil a gente condenar e dizer, olha, está ali um falso cristão. A gente aceita. Tanto o liberalismo quanto o legalismo são dois lados de uma mesma moeda que não tem Jesus. Jesus é a chave. Jesus é o fundamento. Então, se nós somos igreja por Jesus. Se nós queremos ser diferentes, nós somos diferentes por Jesus. Se nós queremos que Jesus transforme a nossa vida, nós fazemos isso por Jesus. É tudo por Ele. Quando nós fazemos qualquer outra coisa que não seja por Jesus, nós estamos sendo apenas religiosos. E eu vou dizer para os irmãos, e isso com certeza serve para mim também. Se a gente se separa só o domingo para buscar Deus, e durante a semana a gente não separa nem 5 minutos para buscar Ele em casa, nós só estamos sendo religiosos. Porque andar com Jesus é uma caminhada, é viver Jesus todos os dias. Não é estar na igreja no domingo, não é estar na igreja na quinta-feira. A gente costuma brincar que o domingo ele é a cereja do bolo. A gente se reencontra aqui depois de uma semana de muita luta e se prepara para uma semana nova, mas é a caminhada durante a semana que é o seu relacionamento com Jesus. E se a gente só separa o domingo para Ele, meus irmãos, nós somos apenas religiosos. E é interessante que quando Jesus esteve aqui, Ele sempre foi amoroso, Ele sempre foi gracioso, receptivo com as pessoas, mas teve um tipo de pessoa que Jesus sempre foi duro, não deu nem um pingo de abertura, que eram os religiosos. Com esses, meus irmãos, Jesus sempre foi duro, porque eles estavam usando a fé das pessoas em Deus para colocar um fardo sobre elas. E de novo, se nós não temos uma caminhada com Jesus na nossa vida, se nós não temos relacionamento com Ele, nós estamos sendo apenas religiosos. E talvez Jesus ele viesse nos encontrar e botasse ali um social, um terninho, Jesus ia olhar para nós e saber que a gente está muito longe dele, por dentro. E talvez ele se afastaria de nós. Às vezes, você pode encontrar Jesus despreparado, mas caminhando com ele todos os dias, você vai encontrar Jesus de braços abertos. Então, meus irmãos, que nós tenhamos cuidado. Tanto o liberalismo, onde tudo é permitido, o pecado não incomoda, onde a gente não pode nem pregar sobre o pecado porque incomoda as pessoas. Tanto o legalismo, onde a gente só prega leis e regras. Os dois lados, meus irmãos, não há nenhum lado melhor que o outro. Os dois lados precisam de Jesus. Precisam entender a motivação que é viver por Jesus. E, meus irmãos, Jesus, Ele não quer um pouco de nós. Ele quer tudo que nós temos a oferecer. O último versículo que nós vamos ler, pode passar, Carlos, por gentileza.
aliás, o penúltimo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então Paulo está agradecendo aqui, e muita gente olha e fala, puxa, mas Paulo está agradecendo que ele é escravo da lei, escravo do pecado. Paulo está percebendo que é justamente o fato dele não cumprir a lei, o fato dele não conseguir vencer o pecado sozinho, são essas duas coisas que apontam para a necessidade que ele tem de Jesus, todos os dias da sua vida. E Paulo era o grande apóstolo, né? Mas ainda nesse texto, nós não colocamos ali, mas é nesse capítulo 7, onde Paulo está falando sobre a lei, que ele fala, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero tanto fazer, esse eu não consigo fazer. Ele fala sobre essa guerra que acontece dentro de nós. Então, meus irmãos, se a gente não consegue vencer o pecado pela nossa própria força, a gente não tem que abandonar tudo e aceitar o pecado. O segredo é não tentar vencer na nossa força, mas na força de Jesus. Se nós não conseguimos viver a lei de Deus, as regras de Deus no Antigo Testamento, nossa reação não deve ser nos tornarmos extremamente legalistas, cobrar dos outros o que nós não fazemos, mas deve ser buscar a Jesus, porque Jesus é aquele que é perfeito e que cumpriu toda a lei, é o nosso Salvador. E agora sim, para nós encerrarmos, pode passar, Carlos, um último texto. Romanos, aí já no capítulo 8, Paulo diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, não para os que não pecam, não para os que obedecem à lei, mas para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Percebam como esse texto é precioso, irmãos. Romanos é uma carta maravilhosa, cada capítulo se complementa. Paulo diz, aquilo que a lei foi incapaz de fazer, a lei não nos salva. Deus fez, enviando o seu único Filho, a imagem do homem pecador, a nossa imagem, com as mesmas lutas e tentações que nós enfrentamos para morrer por nós. E a lei que antes nos aprisionava, agora nós somos libertos para viver debaixo do Espírito. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos tudo isso. Nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos da lei. Nós lutamos contra o pecado na força de Jesus e nós vivemos uma vida conforme a lei pela vida de Jesus. Porque a chave de tudo é amarmos a Jesus de tal forma que a gente quer viver a nossa vida de uma forma que agrada a Ele, dando o nosso melhor por Jesus. Então, meus irmãos, é tudo por Jesus. Vir à igreja no domingo é por Jesus. Ser fiel à sua esposa, ao seu marido, é por Jesus. Tratar bem a sua esposa, ao seu marido, é por Jesus. Não é só porque você é crente, você é de igreja, você tem que ali amar a sua esposa, amar o seu marido, mas é porque Jesus te ama. E nós entendemos esse amor, então nós vamos fazer a mesma coisa uns pelos outros. Os filhos têm que obedecer aos pais, não é porque os pais vão falar para o pastor vai brigar, ou porque é igreja e tal. Os filhos têm que obedecer aos pais, porque é o que Jesus fala para a gente fazer. E Jesus nos ama, e nós retribuímos esse amor fazendo isso. Nós precisamos ser corretos no nosso trabalho, na nossa vida lá fora, darmos bons testemunhos, não sermos pessoas ali coniventes com erro nos nossos trabalhos. Não é porque eu sou crente, porque eu sou de igreja. A gente fala muito assim, eu sou de igreja, né? Mas é porque eu amo a Jesus, eu quero fazer aquilo que é certo por Ele. Então, quando é por Jesus, meus irmãos, não há espaço nem para o liberalismo, nem para o legalismo. É por amor a Jesus. É para viver por Jesus. E essa é a chave de tudo que nós fazemos na igreja e deve ser a chave de tudo que nós fazemos nas nossas vidas. Amém? Eu vou orar com os irmãos enquanto a equipe de louvor vai voltando aí. E aí, meus irmãos, você vai ter oportunidade nesse momento também de falar com Jesus. Talvez você veio aqui para a igreja hoje porque é dia de culto. E se você não vier aqui, talvez o pastor te mande uma mensagem durante a semana. Sentimos sua falta, né? Mas talvez você veio aqui por Jesus.
E se você não veio por Jesus, meus irmãos, nesse momento eu queria te convidar a colocar seu coração diante de Jesus. Nós vamos orar e a nossa oração tem que ser: Deus, nos livre da religiosidade. Nos livre de ser apenas um religioso que faz coisas externas e não agrada ao Senhor por dentro. Mas também tem que ser: Deus, nos livre do pecado. Nos livre de tudo aquilo que não te agrada. Aquilo que eu gosto, mas não te agrada. Me ajude a abrir mão disso. Nós vamos estar orando nesse momento. Tem esse tempo agora falando com o Senhor. Que a nossa vida nesse mundo não seja em vão, onde nós vivemos para os outros, vivemos para nós mesmos, mas que seja uma vida por Jesus. Nosso Deus é santo e nós não queremos ser coniventes com o pecado. Nosso Deus é gracioso e nós não queremos fugir para a lei. Deus, ó Pai, nessa noite, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai. Sabendo que sem o Senhor, ó Deus, nós não somos nada. Sabendo que sem o Senhor nós somos os mais pecadores desse mundo, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a nunca fugirmos para o pecado. Aceitarmos o pecado na nossa vida como algo normal, porque nós não conseguimos vencer, ó Pai. Nos ajude também a não fugir para a lei, porque nós também não conseguimos obedecer ao Senhor e nos tornarmos cristãos apenas por fora, religiosos, Pai, legalistas. Mas que o Senhor nos ajude a caminhar com Jesus todos os dias da nossa vida, Pai. Experimentar a Sua graça, experimentar o Seu amor, Deus. Desejarmos que todas as áreas da nossa vida sejam inundadas por Jesus, ó Pai. Que tudo que nós fazemos, que tudo que nós somos, ó Pai, seja rendido a Jesus. Que Jesus seja o motivo, seja a razão, seja a causa de tudo que nós fazemos, de tudo que nós sonhamos, ó Pai. Que não haja nenhum espaço na nossa vida onde Jesus não é o dono, onde Jesus não é Senhor. É o que nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus.
Deus é o Senhor nosso Deus. Deus, nós te louvamos por essa noite, ó Pai. E a nossa oração é que de fato nós possamos viver, ó Deus, de acordo com o Senhor, que é santo, ó Pai, e que exige de nós uma vida diferente, mas também uma vida onde nós andamos com Jesus. Isso torna a nossa vida leve, ó Pai. Isso faz a nossa vida ter sentido. Nós pedimos que o Senhor nos acompanhe durante essa semana. Que o amor do Senhor e as consolações do Espírito Santo estejam conosco desde agora, para todos sempre. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua semana e até o nosso próximo domingo.